A paz seja com todos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que fale aos nossos corações e que traga a revelação da sua vontade. Estamos aqui dando sequência à série Triunfando sobre os Problemas da Vida, que fala sobre os problemas que são normais de acontecerem, o porquê desses problemas e como combater, né? Conforme as orientações bíblicas, de que forma devemos combater. A paz para a irmã Rose, para a irmã Aldenira, amém, que Deus seja louvado e glorificado, e para os demais que já estão aí também acompanhando a gente, que Deus possa abençoar grandemente, falando ao coração de cada um. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos graça e misericórdia. Abra o nosso entendimento para que a Sua palavra entre na nossa mente e no nosso coração para produzir frutos. Clamamos e pedimos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. A paz também para o irmão Legilson em Porto Velho, que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos lá. Estamos com a série Triunfando sobre os Problemas da Vida e hoje a lição número 3 tem como título Vencendo as Doenças e Enfermidades. O texto áureo diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. A verdade prática diz: Cristo tomou sobre si nossas doenças e enfermidades para que vivamos hoje uma vida saudável e vitoriosa. Os objetivos da lição: entender a origem das doenças e enfermidades, revelar Jesus como nosso médico por excelência e demonstrar que existe possibilidade de vitória em Cristo Jesus. Vamos para a leitura que está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 7 até o versículo 7, depois do 13 ao 17. Tá bom, vamos lá. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo de febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. As doenças são inevitáveis que venham a acontecer. Com o passar do tempo, doenças e mais doenças, o nosso corpo vai enfraquecendo e chega um dia que vai morrer. Isso é um processo natural, mas a origem não foi assim. Deus nos fez para viver eternamente sobre essa terra. O nosso corpo não morreria, nós viveríamos eternamente sobre a terra, porque Deus constituiu homem e mulher com um corpo diferente desse corpo que nós temos hoje, que era um corpo livre de pecado, e sendo livre de pecado, era livre de qualquer outro mal. Com a entrada do pecado desde o Éden, o que aconteceu? Tudo entrou em desarmonia, inclusive o nosso corpo, que era harmônico, também entrou em desarmonia. E por causa do pecado, vem a doença. Isso não quer dizer que toda doença é fruto de um pecado nosso. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Tem doença que é um pecado nosso, né? Tem doença que é um pecado da nação, tem doença que é pecado coletivo da família,
Tem doença que chega através de outras consequências, então é sobre isso que nós vamos meditar nessa lição. O certo é que, por causa do pecado, o nosso corpo adoece e fragiliza, esteja propenso aos ataques, e aí podemos dizer assim, mas existem doenças que não são espirituais, são biológicas, mas foi por causa do pecado, a partir do Éden, lá no início de tudo, é que o corpo passou a não resistir aos ataques biológicos e com isso perdeu a sua imunidade natural e passou a ser um corpo que adoece. E é sobre isso que nós vamos meditar na lição de hoje. A primeira parte da lição, ela diz a origem das doenças e enfermidades. A Bíblia é o livro que mostra claramente a origem de todas as coisas. Lá no Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala da criação e ali mostra a origem de todas as coisas, que tudo procede de Deus. Mas, no entanto, tudo que Deus fez é bom. É isso que diz lá no livro da Gênesis. Mas, e por que então que as coisas não vão tão bem? Por que será que as coisas não acontecem da melhor forma? Isso porque o homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, entregou todo o controle, todo o domínio que tinha recebido de Deus, entregou a Satanás. Então, a partir daí, o homem passou a viver uma decadência. Satanás, que já havia rebelado contra Deus, lutado contra Deus, expulso do céu, com os anjos que o acompanharam e se transformaram em demônios, veio, tentou o homem, tentou a mulher, esses cederam, caíram na armadilha de Satanás, nas mentiras de Satanás. A Bíblia revela Satanás como o pai da mentira, portanto toda mentira procede de Satanás, uma mentira grande, uma mentira pequena, não importa, procede de Satanás. E a partir daí, o homem foi enganado, a mulher foi enganada, ainda ali no jardim, e veio a decadência humana, a decadência da natureza, e como Paulo fala, né, na carta aos Romanos, por causa da queda do homem, até a natureza geme, até a natureza sofre as consequências. Mas vamos lá, a origem dos pecados. As enfermidades advêm do pecado. Na sua inocência, o casal no Éden não conhecia o mal. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Pela proposta da serpente, eles passariam a conhecê-lo. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Dando origem aí a toda espécie de enfermidade oriundas do pecado, conforme Salmo 38, 3 e Eclesiastes capítulo 5, versículo 13. O que aconteceu? Foi mais ou menos assim. Estava tudo bem, estava tudo uma maravilha. Satanás chega para o homem, para a mulher e fala: a vida de vocês está muito boa. Vocês precisam conhecer o outro lado. Aí entra a curiosidade. E aí ele fala: se vocês conhecerem o outro lado, vocês vão ser igual a Deus, porque Deus conhece os dois lados. Aí vem o orgulho e a soberba, a vontade de ser igual a Deus. E foi nesse engano, nessa mentira de Satanás, que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, traíram a confiança de Deus, e aí vem todo o mal, inclusive as doenças que existem até os dias de hoje e continuarão existindo até que Jesus venha, até que seja consumado o fim dessa era na Terra. O apóstolo Paulo fala de pecados que são frutos de delitos cometidos contra a natureza humana, lá em Romanos capítulo 1, versículo 27. Então, por causa da entrada do pecado, o nosso corpo sente a consequência, e entre as consequências estão as doenças e enfermidades. De alguma forma, as doenças e enfermidades, elas acham brecha na nossa fragilidade pecaminosa. Ainda sobre a origem das doenças e enfermidades, aqui na lição também fala que as enfermidades fazem parte da natureza humana. Então não tem como viver sem doença.
mas tem pessoas que são mais saudáveis do que outras. Isso não quer dizer que essa pessoa peca menos do que o outro, não pense dessa forma, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e somos religados a Deus através de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é ter a consciência que o pecado existe no mundo, em todas as pessoas, e com isso a maldade humana é completa. Não adianta um se cuidar que os outros não se cuidam. Vamos citar exemplos recentes, né? Temos aí a Covid, que não adianta só uma pessoa se cuidar, se os outros ao redor não se cuidarem, eles serão contaminados e passarão o vírus para esse que se cuida. Então é inevitável, né? E também a respeito da dengue, né? Vamos citar aqui o exemplo da dengue, a chikungunya, essas doenças aí transmitidas por mosquito. Você pode manter a sua casa livre do mosquito, mas se o seu vizinho não cuida, o mosquito que procria lá vai voar por cima da cerca, por cima do muro, e vai chegar até a sua casa e leva a doença também até a sua casa. Então, de um jeito ou de outro, nós temos que ter a consciência de que as enfermidades estão no mundo e de um jeito ou de outro nós vamos fugindo delas, mas um dia alguma doença vai nos pegar, alguma doença vai atingir o nosso corpo. Então, é inevitável que isso aconteça, mas devemos preparar, lutar, cuidar do corpo da melhor forma. A Bíblia orienta que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito. Então, manter o corpo sadio, evitar colocar o corpo em risco, evitar expor o corpo a doenças, é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa. Então, nós temos que ter todo o cuidado, todo o zelo pelo corpo, ser vigilantes, ser atentos, para que nós não venhamos deixar o nosso corpo vulnerável e, com isso, o corpo tornará-se um corpo mais doentio do que outros. O pecado é inerente à natureza humana, Salmos 51:5. E através dele vieram enfermidades de origem biológicas comuns a todos os homens. Eclesiastes 5, versículos 16 e 17. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 9, versículos 2 e 3, falam sobre isso. Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 5, versículo 15, ele escreve assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, nessa orientação de Tiago, estando doente, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Porque a doença ela existe por causa da entrada do pecado. Ou um pecado nosso, ou um pecado familiar, ou um pecado de alguém ali que exerce autoridade sobre nós, ou um pecado coletivo, um pecado da nação, enfim, alguma razão existe. Então, às vezes, mesmo que nós estamos ali prudentes, zelosos, em comunhão com Deus, ao nosso redor existem pessoas que não estão da mesma forma e por isso são brechas de pecado, são brechas de maldições, são brechas de problemas que possam nos atingir. Portanto, o correto é estar sempre orando e pedindo a Deus saúde, libertação, cura, clamar a Deus todos os dias para que o seu corpo esteja sadio, para que o seu corpo esteja saudável, para que você viva bem, para que você possa ter uma vida equilibrada, para que você possa ter uma vida harmônica, para que você possa ter um bem-estar, né? Viver bem aqui sobre a terra. Então são essas as orientações bíblicas para que possamos enfrentar esse mal chamado doenças e enfermidades. A paz também para o irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, Amazonas, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Também em Humaitá está a nossa irmã Lenilce, né? Ela não está ao vivo agora, só que mais tarde, com certeza, ela vai acompanhar essa aula e que Deus possa abençoá-la ali em Manicoré, no Amazonas.
Vamos lá, dando sequência à origem das doenças e enfermidades, as enfermidades adquiridas pelos problemas da vida. E nós, todos nós temos problemas. O cansaço, o estresse, a fadiga, a aflição, o medo, os fatores emocionais, eles abalam o nosso corpo. E por abalar o nosso corpo torna-se vulnerável ao ataque de doenças. Então, às vezes a pessoa está até cuidando do corpo, zelando do corpo, mas tem o estado emocional que não está cuidando. É preciso cuidar também do estado emocional. Por isso é importante congregar, porque na congregação, no culto, nós seremos renovados, e sendo renovados, nós adquirimos essa resistência emocional e a resistência espiritual, e isso vai nos bloquear de muitos males, inclusive algumas doenças, algumas enfermidades. Portanto, os problemas da vida são inevitáveis que vão acontecer. Um filho vai dar problema, uma filha vai dar problema, o marido, a mulher vai causar algum tipo de problema. No trabalho você vai ter problema emocional. Na sua vida, na sua rotina, o adolescente, o jovem, a criança vai ter problema emocional em casa, na escola. Enfim, não estamos livres disso. E tudo isso abala as nossas emoções e faz com que o nosso corpo também esteja vulnerável às doenças e enfermidades. Então, o correto é clamar a Deus, pedir a Deus que venha nos aliviar das emoções, né, das aflições, das angústias, tristezas, amarguras, sentimentos de culpa, o ódio, a ira, a vingança. Todos esses sentimentos são sentimentos que sufocam, oprime o nosso corpo e deixa o nosso corpo então fragilizado, e com isso as doenças tomam conta, com isso as doenças tiram proveito da situação, fazendo com que nós venhamos então a adoecer, a bater. Lá na carta de Tiago, né, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele orienta que nós devemos orar e pedir perdão, né, confessar os nossos pecados. Tem pecados que devem ser confessados diretamente a Deus, tem pecados que, além de confessar a Deus, nós temos que confessar ao nosso líder, para que nós possamos então desabafar e receber algumas orientações, e tem pecados que precisamos confessar para a pessoa ofendida, né, para a pessoa que nós ofendemos com aquele pecado. Então, Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16, ele orienta o arrependimento, o perdão, o pedido a confissão do pecado e também as orações como forma de proteger o corpo contra os ataques emocionais. Porque o pecado ele causa abalo sentimental, abalo espiritual, abalo motivacional. E nós precisamos cuidar do corpo, cuidando também da nossa alma, né? Limpando a nossa alma, purificando a nossa alma. A confissão é o remédio para a cura de todos esses tipos de males que nós falamos aqui, conforme o Salmo 32, versículo 5. Então, a confissão cura as emoções, as angústias, as tristezas, as culpas, as amarguras, cura tudo isso e nos deixa mais tranquilos e mais saudáveis. A parte 2 da lição diz: doenças e enfermidades atingem a humanidade. Desde a queda no Éden, o mundo sofre com doenças, enfermidades e males. Provérbios capítulo 22, versículo 8, fala sobre essas coisas. E é um dever da igreja intervir contra esses males, intervir contra as doenças e contra as enfermidades. Não pense você, que tem muitos que falam assim, olha, os milagres, sinais, maravilhas, libertações, isso foi só no tempo profético. Coisa nenhuma, isso vale até a volta de Jesus. Isso vale até que Jesus venha.
Então, se você está congregando num lugar onde não tem cura, onde não tem milagres, onde não tem sinais, onde não tem maravilhas, é porque não estão buscando isso. É porque não estão priorizando a palavra de Deus. É porque não estão priorizando as promessas de Deus. Estão conduzindo a fé de um jeito social, estão conduzindo a fé de um jeito psicoemocional, estão conduzindo a fé de qualquer outra forma, menos da forma bíblica. Porque na forma bíblica fala que a igreja deve intervir contra doenças, enfermidades, contra as possessões, os domínios, as fortalezas. A igreja, ela tem que estar em constante guerra contra o mundo espiritual que causa o mal à sua membresia, aos seus integrantes, aos seus membros. Portanto, nós devemos, então, firmar a nossa fé conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui a quê? Nos instrui a viver conforme os modos bíblicos. E os modos bíblicos nos orientam o quê? A orar juntos, clamar juntos, proteger o nosso corpo, proteger a nossa alma, proteger o nosso espírito contra todo tipo de ataque. Assim nós vamos viver mais saudáveis emocionalmente, mais saudáveis espiritualmente e mais saudáveis biologicamente. Procure fazer isso na sua vida e você vai ver a grande mudança, a grande transformação. Vamos lá, doenças e enfermidades atingem a humanidade. A enfermidade das nações. As nações são afligidas porque se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. E vivem a imaginar coisas vãs. Salmo 2, versículo 1. Existe pecado da pátria, pecado da nação? Existe. Vamos citar aí pecados da nossa nação, né? Brasil. Corrupção, que são os pecados gerais, né? Corrupção, vícios, perversões sexuais, festas profanas, idolatrias, são pecados comuns no nosso país, no nosso Brasil. E cada país tem lá os seus pecados também. E existem, por causa dos pecados coletivos de uma nação, por causa dos pecados gerais de uma nação, vem maldições sobre o povo. Vamos citar um exemplo aí agora recente, né, da pandemia da Covid-19. O coronavírus foi entrando de nação em nação e não houve uma nação que pudesse estar livre desse vírus. Por quê? Porque as nações têm pecados. E tendo pecados, elas têm brechas. E tendo brechas, por mais controle que venha fazer, não vai ter um controle eficaz e eficiente para poder evitar que o mal entre. Existem nações que, por causa do pecado coletivo, vêm as crises econômicas, vêm as crises políticas, vêm os conflitos, vêm as guerras civis, vêm vários outros problemas em virtude dos pecados coletivos das nações. Então tem os pecados individuais, tem os pecados familiares, tem os pecados de grupos e tem os pecados gerais, né, praticados por toda a nação, por todo o povo. Independente se você pratica ou não, você vai estar debaixo da mesma maldição, porque você está no mesmo país, na mesma pátria. Vamos lá, ainda sobre doenças e enfermidades que atingem a humanidade, um prenúncio da vinda de Cristo. O próprio Jesus falou que os sinais visíveis que antecederiam a sua vinda, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim: e haverá fomes e pestes em vários lugares. E hoje nós estamos aí convivendo com a fome, né? E vai chegar um tempo que vai ficar pior, até quem tem dinheiro não vai conseguir se alimentar porque não vai ter alimento. Alguns hoje não se alimentam por falta de dinheiro, mas vai chegar um tempo que mesmo tendo dinheiro para comprar, não vai ter o alimento para vender. Então, portanto, nós devemos nos firmar no Senhor, nos entregar verdadeiramente ao Senhor, para que sejamos livres desse dia mau,
para que quando vier a escassez, o Senhor possa cuidar de nós, para que quando vier o tempo mau, o tempo da escassez, o tempo da falta, que o próprio Deus possa cuidar de nós. Então, existe um prenúncio da vinda de Jesus, profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 7, que haveria pestes e fome em grande escala por toda a terra. Então, isso é mais um sinal de que está muito próximo a vinda de Jesus, e nós devemos parar de nos ocupar com as coisas do mundo e nos ocupar mais com as coisas espirituais, com a nossa vida espiritual. Amém? Vamos lá. O castigo do juízo de Deus. O livro do Apocalipse narra o tempo do juízo de Deus à terra em forma de espada, fome, pestes e feras. Apocalipse capítulo 6, versículo 8 fala sobre isso. Então haverá tempos de julgamentos na terra, e cada julgamento que existe na terra vem uma epidemia, uma pandemia, um surto, vem uma onda de algum tipo de doença, surgem aí novos males, a violência se reinventa, quando a segurança pública cria uma estratégia para combater o mal, os bandidos, os marginais, eles criam outras estratégias de ação. Enfim, nós só estaremos guardados se for debaixo da poderosa mão do Senhor. Não tem como a gente se guardar, se proteger, se não for dessa forma. Portanto, o cristão não pode se ausentar do Senhor. O cristão não pode viver longe do Senhor, senão ele vive vulnerável a toda forma de mal. Tem muitas pessoas, né, que quando adoecem, pegam um câncer, por exemplo, aí fica muito mal, aí vai para a igreja, se condói, ora, a igreja se comove com aquele problema, clama ao Senhor, pede ao Senhor, e aquela pessoa é curada. E aí o que aquela pessoa faz? Vira as costas e vai embora. Estou curado, agora vou curtir a vida. Estou curado, agora vou viver a minha vida. E se esquece do Senhor, e abandona o Senhor. E pensa que está abandonando a igreja, pensa que está abandonando o grupo de pessoas. Não, ela está abandonando a si própria. Ela está isolando a si própria. Está criando um bloqueio entre ela e Deus, e entre ela e a igreja. E aí a igreja ora, clama, e a oração não tem efeito. Por quê? Porque aquela pessoa está em rebelião, aquela pessoa está rebelde, aquela pessoa está fora dos princípios espirituais para serem abençoados. E aí a gente ora, clama, e não vê resultado na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela está debaixo de uma maldição. Se ela mesmo não confessar os seus pecados, se ela mesmo não se arrepender, as nossas orações acabam não dando o resultado que queremos. E se essa pessoa se arrepender, e se essa pessoa confessar os seus pecados e se reconciliar com o Senhor, aí todas aquelas orações que nós fizemos, aí vem aquela enxurrada de bênção, né? Vem aquele monte de bênção tudo de uma vez só, porque a gente estava orando por aquela pessoa e foi ficando ali estagnado, né? Na hora que abre, vai tudo. É igual você vai enchendo uma caixa com água, vai enchendo. A água está ali dentro daquela caixa. Se você abre a torneira, a água vai vazando, né? Então é assim, você vai orando, a pessoa está trancafiada, está fechada, a oração não está tendo efeito naquele momento, mas quando ela se reconciliar com o Senhor, ela se arrepender dos seus pecados, ela confessar os seus pecados ao Senhor, então tudo aquilo vai ter efeito ali em um momento só, num curto momento, aí vem aquela onda de bênção, né? Aquela onda de bênção. Que maravilha. Então que possamos então continuar intercedendo, porque isso é obrigação da igreja. Vamos lá, o castigo e o juízo de Deus, ainda falando aí sobre as doenças e as enfermidades que vêm sobre a humanidade como um juízo, né? E a igreja que está com Cristo, ela está guardada das tribulações e dos males que sobrevêm sobre o mundo, né? Está blindado sobre o mal que vem ao mundo. Portanto, permaneça com o Senhor, guardado no Senhor, você estará blindado.
A parte 3 da lição diz: Cristo venceu as doenças e enfermidades. Quando Jesus aqui chegou, encontrou um mundo enfermo. Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, mostra um mundo doente, um mundo enfermo, muitas pessoas adoecidas, muitas pessoas enfermas, e o mundo estava oprimido, o mundo estava doente. E assim, Jesus se comoveu com esse mundo doente, e a base do ministério de Jesus era pregar salvação e orar por curas. E assim deve ser também o ministério da igreja nos dias de hoje. Veja o que diz em Mateus capítulo 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, durante todo o ministério de Jesus, nós vamos ver o que? Curas, milagres, sinais, maravilhas. Durante a era apostólica, curas, salvação de almas, curas, milagres, sinais e maravilhas. E como deve ser a igreja nos dias de hoje? Salvação de almas, curas, milagres e maravilhas. Assim deve ser até que Jesus venha. Essa é a base da igreja, essa é a base do cristianismo. Vamos lá? Cristo venceu as doenças e enfermidades, uma obra divina. Jesus veio para manifestar ao mundo uma obra divina, conforme João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. No Evangelho de João, no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Portanto, os milagres que Jesus fazia era uma prova de que Deus estava com ele. E hoje, quando oramos, quando clamamos em nome de Jesus, os milagres vão acontecer também por causa do poder do nome de Jesus. E aí, somente a Ele devemos glorificar, somente a Ele devemos dar glórias e louvores. E o Pai é glorificado no Filho. Dando sequência, Cristo venceu as doenças e enfermidades, operando milagres e sinais, e isso é uma obra poderosa. Essa obra poderosa que Cristo realizou durante o seu ministério, salvando, libertando, curando, ressuscitando, é uma prova do amor e da misericórdia de Deus. É uma prova de que Deus não se agrada com o mal. É uma prova de que Deus não se agrada com as doenças, com as enfermidades. É uma prova de que Deus não se agrada com as pestes. E a vontade dele é que venhamos viver bem, que venhamos viver de uma forma estável, que venhamos viver de uma forma saudável. Vamos lá. E o próprio Jesus disse, que se crêssemos nele, faríamos obras ainda maiores. Evangelho de João, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 12. Quando Cristo estava na terra, era só ele orando e fazendo milagres. Hoje ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Se nós clamarmos a ele e tivermos fé, milagres ainda maiores acontecerão nos dias de hoje. E quais foram os milagres que Jesus realizou? Salvou, libertou, curou e ressuscitou. Então nós podemos fazer maiores do que isso? Sim, podemos. Maiores do que isso. Então que isso sirva aí como exemplo, como sinal do poder de Deus, da glória de Deus em nossas vidas, para que nós possamos crer e aceitar. Ainda sobre Cristo venceu as doenças e enfermidades, isso representa para nós uma obra completa. A obra de Cristo não parou, pois ele deixou com a sua igreja a continuidade desse glorioso ministério da cura das doenças e enfermidades. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome orarão pelos enfermos e serão curados. Os atribulados serão libertos. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. São as orientações de Jesus para o ministério da igreja.
Então a igreja que fala, o líder que fala, não, milagres, cura, isso não existe nos dias de hoje, isso é lá para o tempo apostólico. Essa pessoa não conhece a Bíblia, porque o mandamento de Jesus para a igreja está lá em Marcos, né, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, está lá as instruções para a igreja, né? Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Então, curas, libertações, milagres, sinais, maravilhas, poder, autoridade, isso tudo faz parte do ministério da igreja e é um dever da igreja orar, clamar, interceder contra as doenças, contra as enfermidades, contra os males dessa vida. Parte 4 da lição, parte 4 e última, Deus deseja que seu povo tenha saúde. Definitivamente não é a vontade de Deus que vivamos enfermos e doentes. E Ele vai providenciar a cura. Deus tem dado sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores, para que eles possam desenvolver vacinas, remédios, para que eles possam desenvolver técnicas, aparelhos, métodos para aumentar a vida humana, para aumentar o nosso tempo na Terra, para nos dar uma vida saudável, né, para nos dar uma vida segura em termos de saúde. No entanto, algumas doenças e enfermidades a ciência não resolve, né? As vacinas não bloqueiam, os remédios não curam, os aparelhos não resolvem. Então precisamos do milagre. Só o milagre vai resolver esse problema. Então vamos adiante, vamos para cima contra os males, orando, clamando, confessando os pecados, se arrependendo dos pecados, tanto dos pecados individuais quanto dos pecados coletivos. Ore pedindo perdão, clamando a Deus para que estejas livre desse mal. Seguindo aqui na lição, na parte 4, Deus deseja que o seu povo tenha saúde. A parte A diz assim: saúde, um propósito de Deus para todos. Isso significa que a nossa saúde está nos planos de Deus. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele sauda dizendo saúde, saúde. E geralmente o apóstolo Paulo também em suas cartas, ele saudava desejando saúde. Então que assim seja também nos dias de hoje, né? Você tem que chegar a saudar seu irmão. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, saúde para você. É bíblico. É bíblico, deseje saúde para as pessoas. É uma grande bênção, né? É uma bênção maravilhosa. Se a pessoa está saudável, ela faz tudo, ela tem disponibilidade para tudo. Vamos lá, ao tirar o seu povo do Egito, Deus tirou o povo com saúde. E se adoecesse, Deus providenciou a cura do deserto. Atos capítulo 9, versículo 34, está escrito assim: diante de um paralítico, Pedro disse: Enéas, Jesus te dê saúde. E Enéas foi curado. Então, orar por saúde, ter fé que Deus cura, ter fé que Deus vai abençoar, é uma obra poderosa à disposição da igreja. E nós precisamos tomar posse dessa bênção, né? Precisamos tomar posse desse cuidado de Deus para nossas vidas. Ainda sobre cura, um propósito de Deus para nós, né? Que Deus deseja o seu povo curado. A parte B diz: fé, o caminho para a vitória. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, temos que confiar, temos que buscar no Senhor, temos que crer que o Senhor vai nos curar, vai nos purificar, vai nos abençoar. Crer na graça e no poder de Deus. E a fé é o que move a vida dos crentes, né? Todas as curas realizadas por Jesus
foram através da fé daqueles que se aproximaram dele. Você pode ver aí milagres em Mateus, capítulo 9, versículo 2, Mateus, capítulo 22, Mateus 15, versículo 2, Lucas, capítulo 18, versículo 42. Todos são sinais de fé que resultaram em milagres de cura. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ali onde fala sobre fé, está escrito assim: é necessário crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário crer na existência de Jesus. É necessário crer que Jesus ressuscitou, está vivo e reina sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e lá ele intercede por nós, lá ele pede por nós. Portanto, as nossas orações a Deus deve ser através de Jesus, deve ser em nome de Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por nós, não foi outro, não foi outra, foi ele que morreu na cruz por nós, e a Bíblia orienta que as nossas orações devem ser direcionadas a Deus em nome de Jesus. Vamos lá, ainda Deus quer o seu povo saudável, Deus quer o seu povo com saúde. A Bíblia fala sobre a vitória final sobre as enfermidades. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, logo no início de tudo, onde teve a criação ali, Deus desejou que o homem fosse saudável, que o homem vivesse para sempre. Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele, para que o homem vivesse bem, não morresse, não adoecesse, vivessem bem. No entanto, o homem pegou todo esse privilégio e entregou para Satanás. Pega, Satanás, está em suas mãos. A minha vida está em suas mãos. E aí pronto, né? Arruinou tudo. O pecado trouxe doenças e males, conforme o salmista escreve no Salmo 41, versículo 8, e só Deus pode nos curar, conforme Êxodo, capítulo 15, versículo 26, em que Deus curou o povo no deserto e Deus cura o povo ainda nos dias de hoje, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, a palavra dele é a mesma, a palavra dele permanece, a palavra dele é para sempre. Então não fique nessa de os milagres, sinais e maravilhas era só para o tempo profético, para o tempo apostólico. Não! Para os dias de hoje, para o tempo de hoje. Esteja então certos de que nos dias de hoje Deus te abençoa, Deus derrama milagres sobre a sua vida. Creia. Se a sua fé é pequena, ore mais. Se a sua fé não é suficiente para o milagre, ore mais, clame. Fala para Deus: Senhor, a minha fé não é suficiente para um milagre. O milagre não está acontecendo porque a minha fé é muito pequena. Me ajuda, desenvolva a minha fé, desenvolva para que eu possa crescer, para que eu possa estar firmado o suficiente para ter um milagre na minha vida, para que aconteça um milagre em minha vida. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, para que Deus assim possa abençoar grandemente. Amém? Louvado seja Deus. A vitória final sobre as enfermidades vem através de uma vida de aliança com Deus. Se você tem uma vida de aliança com Deus, Deus vai te proporcionar tempo nessa terra, vida nessa terra, saúde nessa terra, para que você possa então viver bem, se desenvolver bem, estar bem em todos os dias, né? Lembrando que a doença, a enfermidade, os males não vêm de Deus. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que o homem vivesse bem, saudável e eternamente. Mas por causa da entrada do pecado, veio as pestes, os males, doenças e enfermidades. Mas Deus é tão misericordioso, que ele deixou as plantas, as ervas, para que pudesse fazer chás, para que pudesse fazer remédios, para que fossem essências para o tratamento das pessoas. Deus é tão misericordioso que ele permitiu o desenvolvimento da ciência
para que surgisse aí a medicina, para que surgisse as outras profissões de saúde, para que viessem pesquisadores inspirados para desenvolver vacinas, remédios, né? Comprimidinhos, xaropes, antibióticos. De onde vem essa sabedoria? Né? Vem de Deus, né? Para curar o povo, para prolongar a vida humana, para prolongar a vida das pessoas. Deus proporciona essas condições, Deus proporciona isso para que as pessoas vivam mais. Então, tem muitas pessoas que falam que que negócio de orar por cura, nada, vamos logo direto no hospital. Amém por isso, né? Reconheça que a ciência desenvolveu por inspiração de Deus, e Deus preparou pessoas para estarem ali no setor de saúde, para cuidar de nós, para que nós possamos prolongar os nossos dias. Mas Deus também providenciou as ervas para que pudesse nos curar. Deus providenciou os minérios, né, os minerais também para que pudesse ajudar o nosso corpo. Deus providenciou o alimento para que pudesse então tornar o nosso corpo saudável. Deus providenciou tudo para que nós pudéssemos viver bem, porque a vontade de Satanás é ver-nos doentes, a vontade de Satanás é nos vermos abatidos, a vontade de Satanás é nos vermos mortos. E mortos não para a ressurreição, mortos para a condenação eterna. Portanto, fuja de toda forma do mal, e a Bíblia orienta que se confessarmos a Deus os nossos pecados, se confessarmos a Deus os pecados da família, os pecados coletivos, os pecados da nação, nós estaremos blindados desses males e de muitos outros males. Estaremos então guardados de muitos males, não só das doenças e enfermidades, mas de toda forma de mal que existe sobre a terra. Então que Deus seja louvado, glorificado, e que o Senhor abençoe com essas palavras, e que vocês possam então estar bem. A conclusão da lição diz assim: doenças e enfermidades fazem parte da nossa trajetória nessa terra até que o Senhor venha. Não podemos, entretanto, permitir que tais males nos arrastem ao desânimo e desespero, pois sabemos em quem temos crido. Mesmo que não sejamos curados hoje, devemos esperar com fé e confiança o momento da manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Saibamos, pois, que o Senhor estará sempre pronto a operar milagres por nós, em nós, a fim de que o seu nome seja glorificado. Amém? Então, mesmo que você tomou um chazinho e curou, agradeça a Deus, porque as ervas vêm da criação de Deus. Se você foi no hospital, te passaram um remédio e esse remédio foi bom, louve a Deus, agradeça a Deus, porque todo conhecimento, toda sabedoria que é saudável vem de Deus. Se você orou, clamou e o milagre veio sobre a sua vida, glorifique também ao Senhor, porque Ele tem demonstrado a sua misericórdia e o seu amor sobre a sua vida. E assim que nós possamos então vencer os males das doenças e enfermidades, para que possamos viver mais tempo nessa terra, ser mais útil para o reino de Deus aqui nessa terra, e ser saudável e sábio, para que você, com a sua saúde, com a sua sabedoria, você possa anunciar o reino de Deus até que Jesus venha. Você possa pregar a palavra onde você está, na sua profissão, na sua forma de vida, no seu lugar de trabalho, na sua família, nos seus amigos, anunciar até que Jesus venha. Amém? Deus seja louvado na sua vida. Queremos registrar e agradecer aí o contato que foi feito pelos nossos irmãos e irmãs, o Oséias, né? Irmão Legilson, aqui em Porto Velho, Aldenir, aqui em Porto Velho, irmã Rose, aqui em Porto Velho, irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, Amazonas, o meu irmão médico, né? Irmão em Cristo, amigo do tempo de jovem, Ascendor, França,
médico lá em Ji-Paraná, que Deus possa continuar abençoando a ele, a família, e Deus está abençoando para ter uma família de médicos, né? A esposa também é médico, os filhos que sigam também nesse caminho, que Deus possa continuar abençoando para que sejam usados por Deus para dar saúde ao povo, para que o povo fique saudável, né? Deus seja louvado e glorificado, e creia no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Então, nessa lição nós aprendemos que toda doença, toda enfermidade surgiu a partir da entrada do pecado, que Deus fez o homem, a mulher, de forma à sua imagem e semelhança, ou seja, saudáveis, mas por causa da entrada do pecado vieram pestes, maléstias, doenças, enfermidades. Qual a solução para isso? Orar, clamar ao Senhor, confessar os pecados, e Deus vai providenciar boa saúde, e quando a doença vier, Deus vai providenciar as condições para a cura, e se for para o milagre extraordinário, você terá fé suficiente para ser curado pelo milagre, pela oração, pela fé. Deus seja louvado, e que essas palavras fortaleçam a sua fé, em nome de Jesus Cristo. Tenham todos um dia de bênção, um dia de paz. Se você está em Porto Velho, venha congregar conosco na rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Não é show, não é espetáculo. É uma reunião para meditar na palavra de Deus, ouvir testemunhos e glorificar ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado.